Ó Deus, foi por nós que Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e terá uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças.
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi aprovado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança
do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que sofreu. Mas, na sua consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus acostumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntaram: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás,
o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entrando, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava, deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo, os sumos sacerdotes, te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes:
Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos lhe disse: Não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e subiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será.
Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, esse é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-a na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. As pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura que diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a paixão do Senhor. Interessante
observarmos que hoje não é dia de luto. Hoje, para nós, é o momento de reverenciar o amor de Deus por nós. Sempre questionei por que nós exaltamos a cruz, instrumento de tortura, mas a cruz não é maldição para Cristo, nem para o cristão, nem para o cristão. A cruz é a misericórdia de Deus por cada um de nós. É na cruz que Cristo redime a humanidade. É na cruz que os nossos pecados são lavados. Apesar de Cristo beber o cálice do seu sofrimento, carregando pelas ruas de Jerusalém a cruz, estando nu, apesar de Cristo ser ridicularizado naquilo que lhe é mais caro, o seu messianismo, tudo isso é prova de amor de Deus por cada um de nós. Prova de amor de Deus por nós. Ontem no Evangelho não fiz menção a uma frase para usá-la hoje, que ouvimos ontem no Evangelho de João, que Jesus, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E hoje nós devemos olhar para a cruz de Cristo e dizer: Ele nos amou e se entregou por nós. Ele nos amou e se entregou por nós. O Senhor me ama e se entrega por mim. Por isso, Sexta-feira Santa não é dia de chorar, não é dia de chorar, mas de amar a Cristo. É um convite para vivermos o amor a Cristo e amar a luta pela vida, a defesa pela vida. Exatamente isso que Cristo faz pela humanidade. Defender a vida. Defender a vida. Hoje é dia de dar graças a Deus. Graças a Deus. O Salmo 136 diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É o ato de misericórdia do Senhor por cada um de nós. Interessante que quando o jovem entra no seminário, os padres gostam de perguntar para o jovem: Deus morreu? Deus morreu na cruz? E claro que é uma pergunta que exige uma reflexão, né? E muitas pessoas ficam assim: agora, o que é que eu vou dizer? Deus morreu? Claro que morreu. Jesus é Deus, é Filho de Deus, foi crucificado, morreu na cruz. Mas não podemos nos esquecer
que Jesus tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana foi crucificada, Jesus morreu na cruz, mas a natureza divina de Jesus é infinitamente superior à morte. Por isso a resposta para essa pergunta: Deus morreu na cruz? Sim, morreu. Não, porque a morte é inferior ao Senhor. É inferior ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, portanto, hoje é dia de agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus. É dia de paz e reflexão. Não é dia de sofrermos como derrotados. Não é dia de ficarmos chorando, mas um dia de olharmos o amor de Deus por cada um de nós. E interessante que todos os dias, às 15 horas, uma devoção a Santa Faustina, somos convidados a rezar o terço da Divina Misericórdia. E nesse terço, nós rezamos pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Então, no terço da misericórdia, nós rezamos a sexta da paixão e pedimos ao Senhor: tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de nós. Então, esta pequena oração é tão profunda, em que a humanidade limitada clama àquele que pode libertá-la da morte. Dependemos do amor de Deus por cada um de nós. Para nós a morte é um limite, não para Deus. Por isso, nós clamamos a misericórdia do Senhor. Por isso, nós celebramos essa sexta-feira da paixão, sim, impactados com o amor de Deus por nós, que vai até as últimas consequências. Mas não há uma celebração e pessoas que perderam a batalha, a luta pela vida. Não. É celebração daqueles que têm esperança, que confiam em Deus. Que confiam em Deus. Por isso, Romanos 8:37 vai dizer: somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Então, a morte para nós é imensa, mas se Cristo está conosco, se nós caminhamos com Ele, junto dele, venceremos a morte. Venceremos a morte. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Nisto que cremos, é o amor até o fim, a misericórdia até o fim.
Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje olhamos para a paixão do Senhor envergonhados, porque Cristo está sofrendo tudo isso por causa dos nossos pecados. Mas o pior é que o sofrimento de Cristo é também pela dureza do coração humano, que trata Deus dessa forma, humilham o Senhor, se tornou o homem das dores. Quanta maldade, quanta crueldade pode existir uma pessoa que não tem Jesus, uma pessoa que rejeita o Senhor. Quanta crueldade! E já que citei o terço da Divina Misericórdia, quero falar das pessoas que têm Jesus. Essas pessoas provam da misericórdia do Senhor. Quantos testemunhos belos! Um deles está até aqui no altar. E pessoas que disseram: eu clamei a misericórdia do Senhor, rezei o terço da Divina Misericórdia, estive diante do Senhor, falei: Senhor, tende misericórdia de mim. E o Senhor fortaleceu a pessoa orante, a pessoa que estava aos pés de Jesus. Então, se do lado humano há muitas pessoas dizendo em relação a Jesus: crucifica-o. Jesus, na sua entrega, diz: não os crucifique, não os crucifique. Então hoje, queridos irmãos e irmãs, não tornemos a Sexta-feira da Paixão um dia vazio, um dia sem esperança, um dia de uma tristeza profunda. Não. É o dia de venerarmos a cruz. É o dia de olharmos para o amor de Deus por cada um de nós, pela obediência do Senhor, pela humanidade. Vamos, neste momento, pedir ao Senhor que pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós, do mundo inteiro. Você que está em casa, você que reza conosco neste momento, você possa sentir o amor de Deus por você, você possa se colocar nas mãos do Senhor, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para a salvação da humanidade.
Amém. E neste momento, os irmãos e irmãs, somos convidados a fazer a oração universal, uma oração que rezamos nesta Sexta-feira Santa, por todos, até por aqueles que não creem no Cristo. E de modo especial, teremos o anexo pelas vítimas do Covid, que o Senhor tenha misericórdia, cada um de nós. Rezemos pela Santa Igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que escolheu para o episcopado e conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando-a o povo de Deus. Um instante de silêncio. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. lembrando também do nosso arcebispo, Dom Júlio, Deus eterno e todo-poderoso, que se santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos,
por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro, o Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que não governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo inteiro de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes
e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Pelas vítimas da atual pandemia. Oremos por todos que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todos os falecidos. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouve benignamente a aflição dos vossos filhos e filhas, que sofrem com essa pandemia. Alivia a dor de quem sofre, dai força a quem está ao lado deles. Acolhei na vossa paz os que já faleceram, e fazei que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia, nesse tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, meus irmãos e irmãs, fizemos a nossa oração universal, colocando esse anexo nesse ano pelas vítimas da pandemia Covid. Agora iremos fazer a adoração da Santa Cruz e o padre aqui na frente irá representar a todos. Somente o padre irá se prostrar diante da cruz. Mas se você estiver rezando aí da sua casa, tiver um crucifixo perto, beije o seu crucifixo, se coloque diante dele com reverência, se coloque diante da cruz do Senhor com gratidão pelo seu amor por cada um de nós. Então, nesse momento, façamos a apresentação e a adoração à Santa Cruz. Eis o lenho da cruz, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos.
fiz eu? Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. Nesse momento, vamos receber entre nós Jesus, a Santa Eucaristia. Ontem meditávamos que na Santa Eucaristia está o Cristo que deu a sua vida por nós, o Cordeiro imolado. E diante do Senhor, vamos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Prova de amor maior não há.
de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de Amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirem meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação nesse mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, antes da oração sobre o povo, quero recordá-los que
permaneceremos com o coração recolhido até amanhã, em que nós celebraremos a Vigília Pascal às 19 horas, aqui na nossa paróquia. E a missa no dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, será a transmissão às 9 horas da manhã. Então, nesse momento, o padre irá fazer uma oração sobre o povo e sairemos do altar, do presbitério, sem canto final, em silêncio, respeitando assim esse momento do Senhor, em que Ele entrega a sua vida por cada um de nós. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.